Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula eu vou estar falando sobre um tema do edital que é Microsoft Windows 10. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca FGV e também provas anteriores da FGV com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar duas playlists de aulas minhas sobre o Windows 10 que já estão gravadas aqui no canal. Essas duas playlists vão te ajudar no conhecimento desse assunto que vai ser cobrado na prova da Polícia Militar. Eu tenho um curso de informática para concursos públicos que também você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Nesse curso, eu resolvo questões da banca Selecom, Instituto Axis, FGV, entre outras bancas. E tem os principais temas que são cobrados em provas de concurso. Caso queira adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. As inscrições para o concurso da Polícia Militar de São Paulo vão do dia 24 de junho até o dia 20 de julho de 2022. E a prova objetiva será no dia 4 de setembro de 2022. A prova objetiva será composta de 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma. Língua portuguesa e interpretação de texto serão 20 questões, matemática 15 questões, conhecimentos gerais 15 questões, noções básicas de informática, 5 questões, noções de administração pública, 5 questões, e a prova de redação também vai ter. Então, se caso você queira adquirir provas anteriores comigo, vão ser úteis para você para estudar português, matemática e as noções de informática, porque na maioria das provas anteriores que eu tenho aqui no banco de dados, tem essas disciplinas. Caso queira adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Aqui nós temos as noções de informática que serão cobrados na prova. Nessa primeira aula, eu vou estar falando sobre o Microsoft Windows 10. Nas próximas aulas, eu vou falar sobre o Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, PowerPoint 2010, correio eletrônico e internet. Então é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque assim que eu colocar vídeo novo aqui no canal, você vai receber atualização no seu notebook ou no seu smartphone. Então, no assunto o Windows 10, eu vou estar falando aí sobre os programas e aplicativos do Windows 10. E eu vou focar em um programa que é muito cobrado pela banca FGV nas suas provas anteriores, que é o programa Gerenciador de Tarefas. Lembrando que tem duas playlists minhas de aulas de Windows 10 abaixo na descrição do vídeo, e é importante você assistir essas duas playlists, principalmente a playlist de Windows 10 Utilização, onde eu ensino a utilizar o sistema Windows 10 e apresento alguns programas também do Windows 10. Então assista depois dessa aula aqui para você complementar o seu conhecimento com essa aula, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar sobre o programa Gerenciador de Tarefas. Bom, antes de começar a falar desse programa, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema operacional, o Windows 10. Quando você compra um computador, já vem todos os programas instalados nele. Mas o principal programa de um computador, ou também de um smartphone, de um celular, é o sistema operacional. Então nós temos aqui um notebook. Nesse notebook tem um sistema operacional, o Windows 10. Então eu coloquei aqui, ó, nome do software. Software quer dizer programa. Nome do programa, Microsoft Windows 10.
Qual é a função desse programa Windows 10? Sistema operacional. Isso aqui também é cobrado pela banca FGV. Que tipo de programa é o Windows 10? Sistema operacional, tá? A Microsoft, essa palavra aqui, ó, Microsoft, é uma empresa que criou o programa Windows 10. O 10 é a versão do Windows. Já teve antes o Windows 8, o Windows 7, o Windows XP, agora tem o 10 e também já lançou o Windows 11. E eu já tenho aulas também aqui no canal sobre o Windows 11. E eu vou deixar também na descrição do vídeo uma playlist de aulas minhas de Windows 11. Se você não conhece o Windows 11, assista essa playlist para você ter familiaridade com esse novo programa da empresa Microsoft, que vai ser cobrado também, né? vai começar a cair também em prova de concurso. E a FGV já até colocou em um edital passado o Windows 11, tá? Vai começar a cair em prova de concurso. Então assista lá a playlist também de Windows 11, beleza? Então, ó, nome do software, Microsoft Windows 10. Microsoft é uma empresa, o Windows é o programa e 10 é a versão. E qual é a função do sistema operacional? Na verdade, qual a função, né, do Windows? Ele é um sistema operacional. Essa é a função dele. Por exemplo, o Word. Qual é a função do programa Word? Processador de texto. Excel. Qual é a função do Excel? Planilhas eletrônicas. Então, cada programa no computador tem uma função e é cobrado também em prova de concurso. Beleza? Vamos continuar. Bom, quando você instala o Windows 10 no seu computador, a primeira tela que vai aparecer é a área de trabalho do Windows, também chamada de desktop. Na área de trabalho nós temos, ó, a lixeira do Windows, que é uma pasta onde ficam os arquivos excluídos. Nós temos na parte inferior da tela a barra de tarefas. Nessa barra de tarefas nós temos o botão iniciar do lado esquerdo e do lado direito nós temos a área de notificação do Windows. Então aqui tem alguns detalhes que é importante você anotar no seu caderno também, que pode cair na prova também, tá bom? Eu estou falando um pouco de coisas que não estão relacionadas ao gerenciador de tarefas, que é o programa que eu vou comentar aqui durante essa aula, mas é importante também para o seu conhecimento, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o gerenciador de tarefas, ó. O gerenciador de tarefas é um recurso, é um programa do Windows 10 brasileiro que permite ao usuário visualizar em uma única tela os aplicativos que estão em execução, o percentual de utilização do processador, da memória, do disco e de rede. A tecla de atalho para acessar o gerenciador de tarefas do Windows é Ctrl+Shift+ESC. Então vamos ler novamente, ó. O gerenciador de tarefas é um recurso, é um programa do Windows 10 brasileiro que permite ao usuário visualizar em uma única tela os aplicativos que estão em execução, o percentual de utilização do processador, da memória, do disco de rede. A tecla de atalho para acessar o gerenciador de tarefas do Windows é Ctrl+Shift+ESC. Essa aqui é a imagem do gerenciador de tarefas. Antes eu falei a definição do gerenciador de tarefas, né? Que tipo de programa é o gerenciador de tarefas? Então ele serve para quê? Para você ver os aplicativos, ó, como está escrito aqui, ó. Para você ver os aplicativos que estão em execução, o percentual de utilização do processador. Processador é a CPU, tá? CPU e processador é a mesma coisa. Da memória, memória RAM, do disco, que pode ser o HD ou o SSD, e da rede, que é a internet, que pode ser rede com cabo ou rede Wi-Fi. E a tecla de atalho do gerenciador de tarefas é o Ctrl+Shift+ESC. Quando você aperta Ctrl+Shift+ESC, ou você abre diretamente o programa gerenciador de tarefas no Windows 10, vai aparecer essa tela aqui, ó. Essa aqui é a imagem do gerenciador de tarefas. Ó, lá em cima, nós podemos ver o nome do programa, ó, gerenciador de tarefas. E eu vou falar sobre o que tem dentro desse programa. Depois a gente vai fazer questões
da banca FGV, beleza? Vamos lá então. Ó, começando aqui, ó. O gerenciador de tarefas, quando você abre ele, vai ter 3 menus. Ó, arquivo, opções e exibir, que está aqui em cima, ó. Arquivo, opções e exibir. Quando eu clico em arquivo, vai aparecer essas duas opções, ó. Executar nova tarefa e sair. Quando eu clico em opções, vai aparecer essas opções abaixo, ó. Sempre visível, minimizar durante o uso, ocultar ao minimizar, definir guia padrão. Quando eu clico lá em exibir, vai aparecer, ó, atualizar agora, atualizar velocidade, agrupar por tipo, expandir tudo, recolher tudo. Então são várias opções que aparecem dentro desses 3 menus. O menu arquivo, opções e exibir. Bom, abaixo dos três menus, né? Vou marcar de vermelho aqui, ó. Nós temos as guias. Pode ser falado guia, aba, tá? As guias ou abas, processo, desempenho, histórico de aplicativos, inicializar, usuários, detalhes e serviços. Então essas são as guias ou abas do gerenciador de tarefas. Aí eu vou comentar um pouco sobre cada uma delas, beleza? Então vamos lá. A primeira é a guia processos. Dentro da guia processos, quando você clica nela, vai aparecer aqui, ó, nome, status, CPU, aí vai ter a porcentagem da CPU. CPU é a mesma coisa de processador, tá? Muita gente chama aquela torre que tem no computador de mesa, né, de CPU, mas essa fala é errada. Aquela torre que tem do lado do monitor no computador de mesa é chamada gabinete, não é CPU. CPU é um chip que tem dentro do gabinete, né, na placa-mãe, que é o processador. Tá bom? Então não chame mais o gabinete de CPU. O gabinete é a torre, CPU é o processador. É o que faz o processamento dos dados. Tá? Então na aba processos, nós temos aqui os itens, ó, nome, status, CPU, aí tem a porcentagem de utilização da CPU naquele momento, memória RAM, disco, que pode ser HD ou SSD, rede, que pode ser rede com cabo ou Wi-Fi, GPU, que é a placa de vídeo, entre outros itens, tá? E também, aqui dentro da guia processos, na parte inferior aqui abaixo, né, nós temos alguns subtópicos, ó, aplicativos que estão sendo executados no momento, processos em segundo plano, tá? E tem também aqui, ó, desse lado aqui, que não está aparecendo na imagem maior, processos do Windows. Então esses itens também são cobrados aí pela banca FGV, que a gente vai ver nas questões. Você vai entender melhor, tá bom? Então todos esses itens aqui fazem parte da guia processos. Próxima guia é a guia desempenho. Dentro da guia desempenho, vou falar um pouquinho, nós temos aqui também, ó, a porcentagem de utilização da CPU, da memória RAM, do disco, que aqui no caso é o SSD, pode ser o HD também. Se eu estou utilizando Wi-Fi ou rede cabeada, rede com cabo. E também aqui tem a porcentagem da utilização da placa de vídeo. Então aqui são alguns itens que tem dentro da guia desempenho, tá? Por exemplo, aqui, ó, botei uma setinha aqui, ó, tá Wi-Fi. No momento que eu fiz um print da tela, eu estava utilizando o Wi-Fi no meu computador. Se não estiver utilizando o Wi-Fi e você estiver utilizando rede cabeada, vai aparecer aqui, ó, Ethernet. O Wi-Fi é rede sem fio. Ethernet é rede com cabo. Então no lugar aqui, ó, de Wi-Fi, vai aparecer Ethernet. Próxima aba, próxima guia, é a guia histórico, onde vai ter aí também a utilização de alguns programas, né, dentro do computador, né, dentro do sistema Windows. Ó, tempo do CPU, da rede limitada, e aqui tem o nome de alguns programas que eu vou estar
utilizando ou não no computador. Histórico de aplicativos. Aplicativos são programas. Inicializar, que também tem alguns programas que eu estou utilizando ali, né, no computador. Guia usuário, onde tem os usuários do computador, que no caso aqui só tem um, que sou eu, tá, Romilton. Detalhes também, que são de aplicativos aí do computador. E serviços também, que são de programas do computador também. Então essas são as guias do gerenciador de tarefas. Agora a gente vai fazer questões da banca FGV. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento para se inscrever, ativa o sininho de notificações e lembra também que tem 3 playlists, né, de aulas minhas de Windows 10 e uma de Windows 11 abaixo na descrição do vídeo. Assista depois essas playlists, principalmente a de Windows 10 utilização, para você ter mais conhecimento sobre esse tema, beleza? Então vamos lá, questões da banca FGV. Primeira questão é uma questão da banca FGV de 2021 e diz assim, ó: João ligou o seu computador para prosseguir no seu trabalho rotineiro, mas notou que o Windows 10 estava excessivamente lento e decidiu investigar a causa do problema. Assinale o componente do Windows que ajudaria João a descobrir os aplicativos e processos internos que estão ativos no sistema. Vamos ler novamente, ó. João ligou seu computador para prosseguir no seu trabalho rotineiro, mas notou que o Windows 10 estava excessivamente lento e decidiu investigar a causa do problema. Assinale o componente do Windows que ajudaria João a descobrir os aplicativos e processos internos que estão ativos no sistema. Então, qual o programa que João vai utilizar para ver qual programa está deixando o computador dele lento, né? Ó, letra A, agendador de tarefas. B, configuração do sistema. C, gerenciador de tarefas. D, o Windows Defender. E letra E, o Windows Explorer. Resposta correta, gerenciador de tarefas. Então, como que eu vou saber, caso caia uma questão dessa parecida com essa, né, na prova, que é o gerenciador de tarefas? Quando falar que o computador está lento, né, o que a gente faz? Por exemplo, meu computador começou a ficar lento, começou a travar. Aí um programa do computador está travando. Quando eu quero forçar o fechamento de um programa do computador, eu vou utilizar o gerenciador de tarefas. Eu vou te mostrar como. Vamos voltar um cadinho aqui. Lá na guia Processos. Ó, tô aqui na guia Processos. Deixa eu apagar aqui as marcações que eu fiz, só para te mostrar. Olha só. Quando você abre o gerenciador de tarefas, por padrão, já vai mostrar a guia Processos. Então aqui eu tenho os aplicativos, ó, que eu estou utilizando. Eu tirei um print, né? Estou utilizando esses aplicativos. Um dos aplicativos que eu estou utilizando é o Microsoft Word. Aí vamos dizer que o Word está travado. Eu não consigo fechar ele nem editar nenhum texto nesse programa, que é um programa de texto, o Word, né? Aí se eu quiser forçar o fechamento dele, eu vou clicar aqui no Word, tá? E eu vou vir aqui embaixo, ó, que tem um botão que está meio apagado, que é o finalizar tarefa. Quando eu clico aqui em finalizar tarefa, eu vou fechar esse programa, vou forçar o fechamento do programa. Porque quando o programa trava no computador, você clica lá no X para fechar e não fecha. O que você tem que fazer? Você abre o gerenciador de tarefas, apertando a tecla de atalho, que você pode fazer, né? Ctrl Shift ESC, clica no programa aqui, que está travado, e vai lá em finalizar tarefa. Aí você vai forçar o fechamento dele. Então aquela questão que a gente está fazendo lá, já está comentando sobre o gerenciador de tarefas. Que ele tem essa função também, de fechar programas que estão travando o computador, tá? Ou está deixando o computador lento, como está dizendo aqui nessa questão. Outro ponto importante aqui da questão, ó. Assinale o componente do Windows que ajudaria João a descobrir o quê? Os aplicativos
e processos internos, em segundo plano, quando falar assim também. Está se referindo também ao gerenciador de tarefas. Então a resposta correta aqui é a letra C. Vou fazer outra questão aí. Também da banca FGV. Diz assim, ó. Utilizando seu notebook com Windows 10, Gabriel notou que o computador ficou excessivamente lento e está tentando identificar a razão dessa lentidão. O recurso do Windows, que é adequado para que Gabriel possa identificar, dentre os programas e processos ativos no seu sistema, o consumo de recurso como memória, disco, rede e outros, é denominado. Você pode observar que essa questão é bem parecida com a anterior, e são duas questões de provas diferentes da banca FGV. Essa segunda questão está falando quase a mesma coisa. Gabriel notou o quê? Que o computador ficou excessivamente lento. Aí o que ele vai fazer? Ele tem que entrar num recurso do Windows, no programa do Windows, para ver o que está acontecendo com o computador. Qual programa está deixando esse computador lento? Então, em qual programa que ele tem que entrar para ver qual outro programa está deixando o sistema lento? Resposta correta também, letra D, gerenciador de tarefas. Lembrando, eu tenho material da banca FGV com várias questões da FGV anteriores que você pode adquirir também entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Beleza? Mais uma questão aí. Diz assim, ó. O gerenciador de tarefas do Windows 10 permite que o usuário analise o desempenho do sistema. Na guia Processos, os itens listados são categorizados em grupos. Assinale a correta identificação desses grupos. Essa também é uma questão da FGV. Diz assim, o gerenciador de tarefas do Windows 10 permite que o usuário analise o desempenho do sistema. Na guia Processos, os itens listados são categorizados em grupos. Assinale a correta identificação desses grupos. Então, qual item aqui tem os grupos que estão dentro da guia Processos? Então, vamos ver a resposta. Letra B. Aplicativos, processos em segundo plano e processos do Windows. Então, vamos ver uma imagem. Onde que está isso dentro da guia Processos? Marcar de amarelo aqui, Estou na guia Processos aqui. Dentro da guia Processos, lá embaixo, eu tenho aplicativos, processos em segundo plano, processos do Windows. Então, a banca FGV, ela vai cobrar do candidato o conhecimento do gerenciador de tarefas e os itens que tem dentro dele. Então, é muito importante você estudar isso. Eu já tenho material pronto com essas questões que você está estudando comigo aqui e também com essas imagens, tudo organizado para que você possa se dar bem numa questão falando desse tema na prova. Tá? Caso queira adquirir esse material, é só entrar em contato comigo. Beleza? Então, estou mostrando para você como a banca FGV cobra esse assunto na sua prova. Todas as aulas minhas aqui da FGV vão ser desse modo. Eu vou falar um pouquinho da teoria daquele assunto, depois a gente vai resolver questões falando somente daquele assunto que eu estou tratando no início da aula. Tá bom? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Por que B? Porque dentro da guia Processos, eu tenho esses grupos. Aplicativos, processos em segundo plano e processos do Windows. Vamos olhar novamente. Processo, guia Processo lá em cima. Abaixo, aplicativos que estão abertos, são 4. Processos em segundo plano e processos do Windows. Próxima questão também da FGV. Ela cobra bastante gerenciador de tarefas. No Windows 10, o gerenciador de tarefas permite o monitoramento da utilização de recursos do sistema, em termos de utilização e atividade. A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia Desempenho, outra guia, processo, agora é Desempenho, vamos ler novamente, no Windows 10, o gerenciador de tarefas permite o monitoramento da utilização de recursos do sistema em termos de utilização e atividade.
A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia desempenho é? E a resposta é C. Aí vamos ver por que é o C, ó. Vou voltar um bocadinho. Olha só. Por que é a letra C? Essa questão está falando de qual guia? Lá em cima, ó. Desempenho. Na questão anterior, falou sobre qual guia? Guia processo. Então, a FGV ela cobra essas guias aqui do candidato, ó. Tá? Dentro da guia desempenho, eu tenho o percentual da CPU, da memória, do disco, da rede, da placa de vídeo, tá? Então, por que é a C, ó? Na C tem CPU, disco, Ethernet e memória. Esse Ethernet é rede com cabo. Só que nessa imagem aqui está escrito o quê? Wi-Fi. Porque no momento que eu tirei o print da tela, eu estava utilizando a rede Wi-Fi. Então pode aparecer aqui Wi-Fi ou Ethernet. Então a resposta correta aqui é a letra C. São itens que tem dentro da guia desempenho. Você pode observar, ó, que não tem arquivo aqui dentro, ó. Não tem impressão e também não tem firewall. Então a FGV vai jogar algumas palavras que não fazem parte das guias para o candidato errar. Então isso aqui é um assunto que você precisa estudar para você acertar uma questão dessa na prova. Tá bom? A informática é uma disciplina que precisa ser estudada, assim como português, matemática e as outras disciplinas também que estão sendo cobradas na prova. Beleza? Se você ainda não acessou minha comunidade no meu canal do YouTube, é só você ir lá na guia inicial, né? Na página inicial do meu canal. Vai ter as guias início, vídeos, playlists e comunidade. Você clica aqui nessa guia comunidade, que vão ter várias questões de informática para concurso, inclusive questões da banca FGV, para você responder, e o gabarito vai estar no comentário da questão, beleza? Acesse lá minha guia comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E ative também o sininho de notificação, porque assim que eu colocar vídeo novo aqui no canal, você vai receber a atualização. Um grande abraço e até a próxima aula.